Fala galera, sejam bem-vindos à aula 7 da nossa sequência de criação de dashboards dentro do Userform, né? Então, eu sei que essa questão de colocar os gráficos, né, para criar os nossos dashboards dentro do Userform é uma questão que pega e gera bastante dúvida. Então, a gente começou a fazer essa sequência falando sobre gráficos, colocando os gráficos dentro do Userforms e agora a gente está criando um sisteminha para gestão de indicadores de desempenho, né, os famosos KPIs. E nesse sistema, o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir criar os departamentos da nossa empresa, metas para cada um desses departamentos, e a gente vai conseguir fazer a gestão de todos os resultados da empresa, assim como também a gestão dos resultados de cada departamento, de uma forma bastante prática e sem precisar aí de códigos da NASA, né? Então, com códigos aí, mesmo você sendo iniciante em VBA, você vai conseguir acompanhar nossas aulas, fazer com a gente. Mas, se você tiver dúvidas em qualquer momento, é só deixar aqui nos comentários e eu vou responder você da melhor forma possível, o mais rápido que eu puder. Normalmente, todas as segundas-feiras eu dedico um tempo para poder avaliar os comentários que a gente recebe aqui e responder um por um. Então, no mais tardar, dentro de uma semana, você deve ter a sua resposta. Normalmente eu respondo antes disso. Bom, um outro recadinho antes da gente ir lá para o Excel é, a gente está rodando com a nossa promoção de Black Friday, tá? Então, todos os nossos cursos estão com até 50% de desconto. Então, está saindo bem barato estudar com a gente. Se você comprar agora dentro do mês de novembro, para as turmas de 2024, ok? Então, eu estou vendendo agora as turmas de 2024, porque as turmas desse ano já estão esgotadas, tá? Então, agora a gente só tem turma para 2024, temos 89 turmas programadas para 2024, e essa é a sua oportunidade de adquirir a um curso, a um dos nossos cursos, ou um pacote de cursos nossos, com um desconto bem legal, ainda com parcelamento em 12 vezes. Se você quiser saber mais, vem aqui na descrição do vídeo, lá você vai encontrar o link do meu site, acesse lá, tá tudo detalhado, ou entre em contato direto comigo e a gente consegue explicar tudo detalhadinho para você. Beleza? Bom, mas sem mais delongas, bora para o nosso projeto para a gente desenrolar toda essa programação. Bom, galera, então a gente está aqui no VBA. Esse daqui é o formulário que a gente criou até agora, né? Então a gente colocou aqui um menu que fica recolhido. Quando a gente clica nesse botãozinho aqui para mostrar, né? Ele vai mostrar aqui as nossas opções, esse menu, onde eu tenho um botão que vai mostrar os nossos indicadores aqui daqui a pouco. A gente tem aqui também um label, que por enquanto a gente nem mexeu em cores, nem nada do tipo, tá com esse texto fixo aqui de resultado total, né? Então, mas isso ainda vai ficar dinâmico aqui para a gente poder mostrar o resultado geral ali da empresa, tá? A gente tem aqui uma list box que vai demonstrar aqui um resumo, né, de forma bem sucinta dos nossos departamentos, né? Então mostrando o resultado de cada departamento, que vai ficar bem legal. A gente tem o botão para adicionar e remover departamentos, que a gente vai mexer neles hoje. Temos aqui também o nosso filtro de dados, para que a gente possa filtrar os dados que a gente tem aqui nos nossos gráficos com relação a algumas informações, como qual é o departamento, qual é a meta que eu quero analisar, quem é o responsável pela meta e assim por diante. Bom, então, como que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer aqui hoje, né, na verdade? Primeiro passo que a gente vai fazer é colocar os textos padrão dentro aqui do nosso campo de filtros, tá? Quem já acompanhou outros projetos aqui do nosso canal sabe que eu gosto de trabalhar com textos padrão, né? Então eu gosto de colocar textos aqui dentro das text box e das combo box para facilitar ali o entendimento de quem está usando o nosso sistema, ok? E um detalhe também que eu queria comentar com vocês é, eu não estou usando aqui o image list que a gente falou lá na aula 3 ou aula 4, se não me falha a memória. Então, percebe que esse botão aqui eu não estou mudando o ícone dele, né? Mas eu poderia, do mesmo jeito que eu mudei a posição e tudo mais, mudar o ícone para fazer com que ele fique uma setinha apontando para o outro lado aqui na hora de recolher, né? Isso faria ele ficar com uma cara ainda mais dinâmica, ainda mais legal. Então, dá para fazer isso também, usando aquela mesma estratégia de image list que a gente viu lá na aula 3, na aula 4, caso seja interessante aí para você. Tudo bem? Eu não vou entrar nesse mérito, só porque seria aí uma perfumaria, digamos assim, né? E que tomaria tempo aqui da nossa aula toda, tá bom? Bom, então bora fazer os textos padrão aqui desses nossos campos para a gente poder começar a trabalhar para hoje. Bom, para fazer isso, galera,
como que eu vou fazer? Tá, eu vou vir aqui, vou criar um módulo novo, então cliquei com o botão direito, vou vir aqui em inserir módulo, tá? Vocês sabem, eu gosto de fazer tudo em módulos separados porque eu acredito, tá? Isso é uma opinião, eu acredito, que dessa forma fica mais organizado e mais fácil para a gente trabalhar depois, ok? E eu, antigamente, né, eu até utilizava os textos padrões definidos dentro de cada formulário, né? Então dentro do módulo de cada formulário. Eu parei de fazer isso quando eu percebi que eu uso textos padrões muito parecidos, mesmo em formulários diferentes, tá? Então, esse nosso formulário aqui, ele é bem simples, né? Ele não tem vários formulários nem nada do tipo, mas tem sistemas que a gente cria 4, 5, até mais formulários. Então, dessa forma, nessa estratégia aqui, você pode criar uma vez só o seu texto padrão e usar eles toda vez que você precisar, o que facilita o seu código e deixa mais enxuto, ok? Então, eu vou dar um nome aqui para o meu módulo, que eu vou chamar de MDTP, né? Então, TP ali de texto padrão. E aqui eu vou definir as variáveis que eu vou utilizar ali pelos meus textos padrão, tá? Então, deixa eu vir aqui no meu formulário para conferir quais são os campos que eu preciso. Então, primeiro, eu tenho ali a meta, tá? Então, eu vou vir aqui, definir um texto padrão para meta. Então, public tp meta. Eu já sei que eu tenho lá, né, um public tp resp de responsável as string, né, as string. E essa aqui também as string, são todos textos, tá? Eu sei que eu tenho lá também um public tp depth, que vai ser para departamento, as string também, porque também vai ser um texto. Deixa eu ver aqui se tem mais algum que a gente precisa considerar, eu acho que pelo menos mais um. Então, meta, o dep, que é o departamento, a gente já fez, resp, que é o responsável, a gente já fez, e o status, né? Então, vamos colocar ali também um texto padrão para status. Public tp status as string. Então agora já existem variáveis para cada texto padrão. O que eu vou fazer agora? Eu vou atualizar, eu vou criar o texto, eu vou colocar a informação que eu quero dentro dessas variáveis aqui. Então, vou criar aqui sub attp, né? attp só, desculpa. E depois o que eu vou fazer aqui dentro? Agora chegou o momento de criar realmente esses textos, né? Então, tp meta vai ser igual, e aqui você pode colocar o texto que você quiser dentro de aspas, tá? No meu caso, eu vou colocar aqui simplesmente meta, 3 pontinhos. Eu gosto de colocar eles assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Então, tp resp vai ser igual a responsável, 3 pontinhos. Depois, tp depth, de departamento, é igual a departamento, 3 pontinhos, tá? E por último, o status, né? Então, tp status é igual a status, 3 pontinhos. Perfeito. Então, agora eu já consigo colocar essas informações aqui. E depois, se você está desenvolvendo o teu código, né, tá avançando aí na sua programação, e você perceber que precisa de mais textos padrão, porque você criou novas caixas ou coisa do tipo, é só você vir preenchendo essas informações aqui, né, adicionando uma variável nova e depois colocando aqui o nome dessa variável igual ao texto que você quer, tá? E aí depois você pode usar tranquilamente. Tudo bem? Vamos lá para o formulário. Eu vou vir aqui no User Form Initialize, tá? Então dei 2 cliques lá no User Form, vou vir aqui no User Form Initialize e aqui eu vou colocar agora aqueles textos padrão no lugar certo, tá? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é dar um call, né? Então depois aqui do call mdCor atcores, eu vou ter o call mdtp.attp, né? Então ele colocar aqueles textos padrões dentro daquelas variáveis, perfeito? Feito isso, galera, agora é só colocar isso dentro das nossas informações. Eu vou começar aqui pelas caixas de combinação. Lembrando, eu estou tentando deixar aqui minimamente em ordem alfabética, né? Para facilitar depois a manutenção e tudo mais. Então, eu vou começar aqui pelas minhas CBs. Ponto CB, aí eu tenho aqui o fdepth, dep, né? Ponto value
vai ser igual, e aqui eu vou colocar lá o texto padrão, md tp, porque ele está lá no módulo de texto padrão, tp dept. E depois vou trocar a cor também aqui dessa caixa de combinação, para ele dar uma ideia lá de que ele está apagadinho, coisas do tipo. Então, ponto .cb dept.forColor vai ser igual md cor.cinza claro, tá? Esse cinza claro aqui é aquele 150, 150, 150 que eu uso em diversos projetos aqui, eu gosto bastante dele. Ele é uma cara de que tá meio apagado, como se fosse uma coisa não preenchida. E é justamente essa ideia que eu quero passar aqui, ok? Vou vir aqui, cb fresp.value vai ser igual md tp resp, e a cor dele também vai para o cinza claro, .cb fresp. forColor vai ser igual md cor.cinza claro. E por último dos CBs, né? Então cb fstatus.value vai ser igual a md tp status, e a cor dele, né? .cb fstatus.value vai ser igual md cor.cinza claro. Perfeito, fiz todas as caixas de combinação. Agora falta a caixa de texto. Caixa de texto é TB, então eu vou fazer ela aqui no final. Então, ponto TB meta.value vai ser igual md tp.tp meta. E agora a cor da caixa de texto. Ponto TB meta.forColor vai ser igual a md md cor.cinza claro. Perfeito. Então, dessa forma, ele vai preencher todas as informações lá pra gente. Vamos conferir, tá? Então, vou dar um F5, vou clicar aqui no botãozinho para mostrar, e aí ele mostrou aqui para mim todas as informações. E olha que interessante, aqui no status ele colocou um número 9868950. Por que isso aconteceu? Porque eu coloquei uma informação errada lá dentro do valor dessa caixa, tá? Então, na hora de preencher essa caixa aqui, eu coloquei uma informação errada, e esse número que ele está mostrando aqui é a cor, provavelmente o cinza claro eu coloquei no valor, né? A gente vai conferir isso aí ali já. E aí, esse número aqui representa justamente essa cor. Se isso acontecer com você, se aparecer esse número aí para você, um número meio esquisito, normalmente foi isso que você fez. Você colocou uma cor dentro aí do valor da caixa. Então, vamos consertar isso. Então, vamos lá na minha CB, né? Cadê? Aqui, olha, eu coloquei duas vezes valor, tá vendo? Olha. Então, é status.value e status.value. E aqui ele está colocando a cor lá como valor. Aqui eu só tenho que tocar para forColor. E aí, rodar aqui de novo e ele vai funcionar perfeitamente. Então, estão todos os textos lá já preenchidos para a gente, ok? Bom, aí o que eu vou fazer agora, galera? Eu tenho aquela mecânica, né, de quando você clica, né, na caixinha, ele some esse texto, né? E quando você sai, se ele ficou vazio, esse texto padrão volta, né? E ele troca também a cor ali para preto. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, olha, na minha caixa de texto, na minha caixa de combinação. Então, cbfdep, eu vou começar. Vou vir aqui no evento Enter, tá? Se vou só tocar aqui o texto, mas você pode também escolher Enter por aqui, tá? Dá na mesma. E o que eu vou fazer aqui no Enter, né? Eu vou colocar um if mi.cbfdep. Já vou deixar aqui um end if, porque tudo que eu estou fazendo aqui, galera, é com foco nessa própria caixa, tá? Então, dessa forma eu economizo o tanto que eu vou escrever e também o processamento do meu computador, porque não precisa ficar procurando de quem são aqueles argumentos, porque eu já dei foco para ele. Falei, olha, eu estou falando só dessa CB agora, ok? E aí eu vou fazer uma pergunta para ele. If.value é igual mdtp.tpdept. Quer dizer que ele estava, né, preenchido com o texto padrão. Então, ponto value vai ficar empty, né, ou seja, vazio. E o ponto forColor vai ficar igual a vb black, né, então vai ficar preto. End if. Então, dessa forma, o que ele vai fazer? Toda vez que ele entrou na caixa
E a caixa estava com o texto padrão, ele vai deixar vazia e vai colocar em cor preta. O que eu vou fazer depois disso? Eu vou vir no evento exit, tá? Então, evento exit. E aqui no evento exit, eu vou fazer uma outra estrutura, que é muito parecida com aquela, só que meio invertido. Tá? Então, o if me.cbfdep, e eu vou perguntar if.value igual a empty agora, né, porque eu estou saindo dela e ela está vazia. Then, então, o que eu vou fazer? Ponto value volta a ser o texto padrão, igual a mdtp.tpdepth, e ponto for color vai ser igual mdcor ponto cinza claro, end if, end with. Perfeito. Isso aqui vai fazer a entrada e saída da nossa caixa de departamentos. Aí tem uma outra questão. Ali, naquele filtro, eu não quero, tá? Eu não quero que a pessoa possa digitar nada. Eu quero que a pessoa seja obrigada a selecionar uma das opções, tá? Então eu quero desligar ali o teclado da pessoa, para evitar que a pessoa digite uma coisa que não tem muito a ver, ok? Só que toda vez que eu faço isso, né? Toda vez que eu desligo ali esse preenchimento, eu também tiro a opção da pessoa de começar a preencher e ele se auto-completar, tá? Vou mostrar isso aqui para vocês mais para frente. Então eu não vou mexer com essa parte de preenchimento agora, para poder me mostrar aqui uma estratégia um pouco diferente, tá? Tem bastante gente que faz esse controle por aqui, olha. Vem aqui numa caixa de combinação qualquer, vem aqui nas propriedades dela, vem aqui no comportamento, né? E muda esse match required para true, né? O que esse match required faz? Quando você sai da caixa, ele compara se aquela opção que a pessoa digitou é uma das opções que existem ali dentro do menu daquela caixa de combinação, ok? E aí, se não for, ele dá uma mensagem de erro na tela, falando, olha, essa opção aqui não existe, né? Então, o padrão aí da Microsoft, tá? Mas por que eu nunca uso essa caixinha aqui? Esses dias me perguntaram isso, né? Por que eu nunca uso essa opção aqui? Por que eu faço essa mecânica de desligar o teclado, né? Porque eu uso texto padrão, e o texto padrão não é uma das opções. Então, se eu ligar essa caixinha aqui e usar essa estratégia de texto padrão que eu uso, sem que ele seja uma opção ali no leque da caixa de combinação, o que vai acontecer? Toda vez que eu sair e estiver com o texto padrão, ele vai dar esse erro. Porque ele vai olhar, poxa, peraí, esse texto aqui, que é o meu texto padrão lá, né, por exemplo, departamento 3 pontinhos, ele não existe aqui dentro das opções. O que existe nas opções? Sei lá, qualidade, logística, produção, engenharia e assim por diante, né? Então, por isso que eu não uso essa ferramenta aqui. Por conta disso, por conta dessa pergunta que eu recebi, eu vou fazer nesse projeto de uma forma um pouco diferente, que une aí, digamos assim, que o melhor de dois mundos, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Em que a gente vai controlar usando esse match da nossa caixa na hora que a gente sai dele, permitindo que a pessoa faça o preenchimento, mas sem dar aquela mensagem padrão do Windows que não é muito agradável, e também evitando que ele dê erro com o texto padrão em si. Tudo bem? Bom, então isso a gente vai fazer mais para frente, quando a gente já tiver opções ali dentro, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer as outras caixas, tá? Então já fiz aqui o fdep, né? Então eu vou copiar isso daqui. Então dei um Ctrl C tanto no evento Enter quanto no evento Exit, e eu vou vir aqui e vou vir para a próxima caixinha, fresp, né? Então, vou vir aqui embaixo e vou colar, ok? Colei, selecionei aqui o que eu acabei de colar, Ctrl L, vou vir aqui, olha, texto selecionado, substituir, e aí o que eu vou trocar? Tudo que tem fdep, né, vai virar, então, cb fdep, vai virar, nesse caso, cbfresp, só para não ter que escrever aquele código ali de novo, ok? Porque é exatamente a mesma coisa, só muda duas informações ali. E aí vou substituir todas. Trocou 4 vezes aqui pra gente. Agora, o que eu preciso fazer? Trocar o tpdepth pelo tpresp, ok? Então, tpresp
dept pelo TP resp. E aí, substitui todas, tocou duas vezes pra gente. Para quem não lembra, TP resp está aqui, né? Então ele faz parte aqui das minhas variáveis, tudo bem? Vamos lá e vamos fazer as próximas agora, tá? Então, vamos para a terceira caixinha, que é a minha CBF status, tá? Vou vir aqui embaixo, vou colar aquela mesma texto que eu já tinha copiado lá do primeiro. Vou tocar agora TP dept para TP status, dentro do texto selecionado, tá? Estou com os dois eventos ali selecionados. Substitui todas, tocou duas vezes, está certo. E agora vou tocar aqui o cbfdept, fdep na verdade eu coloquei ali, pelo cbfstatus, que é o nome da minha nova caixinha. Substitui 4 vezes. Então já tocou ali pra gente. Deixa eu tirar esse daqui que eu não vou usar. E eu também esqueci de tirar ele aqui. Pronto. E agora falta só a nossa caixa de texto, né? Então, TP fmeta, também vou fazer a mesma coisa. Vou colar, tá? Não importa que os outros eram CBs, esse é TB. A mecânica é a mesma, os eventos são os mesmos, é tudo igual. Então pode copiar e colar. E eu vou tocar agora cbfdep para tbfmeta. Substitui, vou dar 4 vezes. E agora também vou tocar o TP dept para TP meta. E vai tocar 2 vezes aqui pra gente. Perfeito? Então assim eu consigo fazer com velocidade aí todas as entradas e saídas dessas nossas caixinhas. Vou dar um Ctrl B para salvar o meu projeto. Vou dar um F5 para a gente testar. E aí, agora cliquei, ele saiu, posso preencher, tá lá em preto, sair preenchido, o texto ficou, sair sem preencher, o texto volta, né? E aí fica bem legal aqui pra gente, ok? Um detalhe que, um bug aí que eu vejo que às vezes o pessoal até esquece de tirar no projeto, é o seguinte, as nossas caixinhas aqui, né, tanto de texto quanto de combinação, estão dentro de um quadro, que é esse quadro aqui de filtros, que até é legal porque deixa mais organizado. Só que tem uma questão, se eu clicar fora, olha, cliquei aqui na lista, né? Então a pessoa entrou, ficou vazio, aí veio e clicou aqui na lista para selecionar alguma coisa, ou clicou aqui fora, olha lá, o texto padrão não voltou, tá? Por que que isso acontece? Porque eu não dei o exit na caixa, eu dei o exit do quadro, então não acionou aquele evento exit que a gente fez, tá? Como que a gente conserta isso? É fácil, você precisa criar um evento exit para também o seu quadro, ok? Então vamos fazer isso. Vou vir aqui no quadro, tá? No FR na verdade eu estou chamando nesse projeto, e vou vir aqui no evento exit dele, e aí eu vou controlar cada uma das caixinhas que existem dentro desse quadro, tá? Então, quanto mais caixinhas, mais ali você vai ter que digitar, ok? Então, vou falar para ele o seguinte, withme só, and with. E aí eu vou perguntar para cada uma das caixinhas, tá? Começando pelas CBs. if.cbDept.value igual a empty, né? Então, se ela ficou vazia, empty, then, e aí agora eu vou fazer o preenchimento dela. Ponto value, cbDept, fdept, ponto value vai ser igual, vou colocar o texto padrão, md tp.tpDept. E aí eu vou tocar a cor dela também. .cbDept.forColor vai ser igual md cor.cinza, tá? Então se eu sair do quadro e a primeira caixa está vazia, ele faz ali esse preenchimento. And if. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a segunda caixa. If me.cb resp.value é igual a empty, then, aí o que eu vou fazer? .cb resp.value vai ser igual a md tp.tp resp .cb fresp.forColor vai ser igual md cor.cinza claro. And if
Agora, if.cb status.value igual a empty, then.cb fstatus.forColor vai ser igual a md cor ponto value primeiro, né, seguindo a mesma ordem, ponto value vai ser igual a md tp.tp status e agora sim ponto cb fstatus.forColor vai ser igual a md cor.cinza and if e depois, né, faltou nossa caixa de texto if.tb meta.value vai ser igual a empty then aí o ponto value dele, né, .tb meta.value vai ser igual a md tp meta e .tb fmeta.forColor vai voltar a ser cinza, md cor.cinza e aqui and if. Tá? Então, fazendo desse jeito, o que vai acontecer aqui, galera? Vocês vão, toda vez que você sair agora da caixa, ele vai verificar todos esses quadrinhos, né, todos esses controles, e cada um deles, se tiver vazio, ele vai preencher. Vamos ver isso acontecendo. Então, vou salvar e vou rodar. Vou selecionar um qualquer, selecionei aqui o departamento e cliquei fora. Olha. Cliquei fora, ele voltou o texto, tá? Então, vim, meta, entrei, percebe que agora, olha, quando eu entro, né, ele dá um outro bug que a gente vai resolver daqui a pouco, tá? Então, se eu entrei, então eu estou com o departamento selecionado, saí, ele voltou o texto, entrei nele de novo, né, aí sumiu ali tranquilamente. Se eu faço isso no meta, olha, ele não volta. Por quê? Porque ele manteve ali a mesma entrada, tá? Então ele nunca saiu dali, então ele não tem o evento enter, ok? Então o que eu vou precisar fazer? Quando a gente fizer essa modificação, quando a gente entra no quadro, né, é legal que ele consiga também fazer essa limpeza ali do campo pra gente, ok? Então isso daí a gente vai mexer um pouco mais para frente que fica mais fácil pra gente, tá bom? Mas aqui já fica mais agradável aí pra gente por enquanto. Beleza, galera? Bom, então aqui a gente tem a mecânica aí já acontecendo, né? Já funcionando bonitinho. O que a gente precisa fazer além disso? A gente precisa começar a criar aqui os nossos departamentos, tá? Então como que a gente vai fazer isso? A partir aqui do botão de novo departamento, né? Esse add depth aqui que a gente chamou. Então, como que a gente vai fazer isso? Por meio de input box, tá? Eu estou usando a estratégia de fazer isso por meio de input box. Eu não vou criar um formulário novo só para criar o departamento. Até porque aqui eu vou salvar só duas informações sobre o departamento, que é o departamento, o nome dele e o responsável. Simples assim, ok? Então, depois esse resultado aqui vai ser calculado para esse departamento, tá? Então, como que a gente vai fazer para que a gente crie isso de forma adequada? Ok? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou vir aqui, olha, e vou vir nesse botão aqui de adicionar, né? Então, BTA de dep. Vou dar 2 cliques nele. Ele vai me trazer aqui para o evento clique, ok? E eu vou definir aqui algumas variáveis, tá? Para a gente poder começar a trabalhar. Primeira variável que eu vou precisar saber é a linha que eu vou fazer esse preenchimento aqui dentro, tá? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui dim ls double, ok? Lembrando, double é um número grande, tá? Então, essa variável L aqui vai ser um número, que é justamente o número da linha onde ele deve escrever. Depois eu quero salvar o departamento e o responsável. Então, eu vou definir dim dep as string, porque é um texto, e dim hasp as string, porque também é um texto, ok? Então, com essas variáveis aqui, eu já consigo fazer ali meu preenchimento. Como que eu vou trabalhar para que ele faça isso, né? Eu vou, primeiro, precisar entender quais são essas informações que a pessoa precisa ali que seja preenchido para esse departamento. Tá? Então, primeira coisa, eu vou perguntar para essa pessoa quais são esses dados. Tá? Então, para isso, eu vou usar uma input box. Tá? Então, while, enquanto, né, dep é igual
a empty, tá? Enquanto a variável dep for igual a empty, né? Então, ou seja, enquanto a pessoa não der uma informação para isso, eu vou ficar fazendo uma coisa. E aqui, w end, né? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou perguntar, eu vou pedir essa informação lá para a pessoa, tá? Então, nesse caso aqui de pedir essa informação, eu vou falar para ele assim, olha, dep é igual a input box. Vou abrir aqui o parênteses, porque aqui eu estou salvando o retorno dessa caixa, ou seja, estou salvando uma informação por meio dessa caixa. E aqui eu vou colocar o prompt. O que é o prompt? É o texto que eu quero que apareça na tela para a pessoa, tá? Então, vou colocar aqui, olha, informe a descrição do novo departamento, tá? Departamento. E depois vou colocar aqui uma vírgula, né? Então vamos lá para o título. E aqui eu vou colocar novo, dentro de aspas, né? Novo departamento. Fechei aspas. Aí eu posso colocar uma vírgula aqui, se eu quiser, não vou usar nesse caso, mas eu posso usar o default também, que é um texto ali que você pode colocar, uma informação que você pode colocar, que seria uma informação padrão, tá? Eu não vou usar aqui, eu vou deixar a caixinha aparecendo em branco mesmo, tá? Beleza. Aí eu vou fechar aqui o meu input box. E o que vai acontecer só fazendo isso, ok? Então eu vou rodar aqui pra gente só desse jeito, para você ver o que acontece, tá? Então, vou colocar aqui, olha, uma pausa ali pra gente ver isso aqui acontecendo. Vou salvar e vou rodar. Então a pessoa veio para cá, acessou, clicou lá no botãozinho de mais, chegou a nossa linha aqui. Dei um F8 para ele rodar, então ele apareceu, olha, novo departamento, que é o título, né? Informe a descrição do novo departamento, ok, cancelar. E aqui eu não vou colocar nada e vou dar o ok. Então o que aconteceu? Olha, ele veio para cá, deu o end, né? Vai conferir aqui, o dep continua vazio, porque eu não coloquei nada nele, então ele vai perguntar de novo, tá? Então essa estratégia que serve para que ele obrigue a pessoa a colocar uma informação. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou preencher qualquer coisa aqui, olha. Não tem problema porque ele ainda não está salvando isso aqui em lugar nenhum. Vou dar um ok. Ele veio aqui para o end, F8, vai conferir de novo, né? Então o que eu tenho ali dentro daquela informação não é mais vazio. Então agora ele não voltou a perguntar, beleza? Então essa é a estratégia que a gente está usando ali. Só que tem um problema. Se eu clicar aqui, né? Ele vai chegar lá naquela pergunta. Então, perguntou. E eu clicar em cancel, olha o que ele vai fazer. Cancel é vazio. Então, a pessoa tentou cancelar, às vezes porque ela clicou errado, ou coisa do tipo, ou desistiu de fazer esse cadastro, e ele vai ficar perguntando para a pessoa. Se a pessoa clicar aqui no X, né, ali para fechar, também ficou vazio. Então, ele vai continuar perguntando também, tá? Então, a pessoa é obrigada a preencher algo para conseguir sair daqui. E isso não é legal. É isso que a gente vai consertar aqui agora, ok? Então, para consertar esse problema, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma pergunta, né? If strptr de quem? De dep, que é a minha variável, é igual a 0, then go to, vou colocar aqui sair, ok? Vai ser o nome aqui da minha etiqueta. Então, se o string print, o que é o string print? Né? Seria aquilo que foi salvo dentro de uma variável string. Né? Então, aquela informação que eu tenho, né? A impressão que eu tenho dentro dessa minha variável string. E quando a pessoa dá o cancel, ou quando a pessoa clica lá no xzinho para fechar, ele fica com esse 0 aqui, né? Com o valor 0. Então, se o string print for 0, quer dizer que a pessoa cancelou, quer dizer que a pessoa fechou. Então ele vai para uma etiqueta que eu vou criar aqui agora, que é esse sair. Né? Então a pessoa desistiu de fazer ali o cadastro. Tá? E aí para que isso funcione, eu vou colocar o seguinte, olha, exit sub, e aqui depois do exit sub eu vou criar aquela etiqueta sair, 2 pontos, né, para esticar aquela etiqueta ali de cima, e vou dar uma message box, avisando a pessoa, olha, você cancelou a operação. Né? Então, message box, espaço, ação cancelada, né? E aí, vírgula, VB information, porque é só uma informação ali para a pessoa, e o título vai ser o mesmo de lá de cima, para manter o padrão. Novo departamento. Beleza? Então, dessa forma aqui, ele vai mostrar essa janela para a pessoa. Vamos testar isso. Então, F5, vim para cá, cliquei,
e cliquei em cancelar. Novo departamento, ação cancelada, ok. Cliquei de novo, vim para cá, fechar. Também, novo departamento, ação cancelada, ok. Cliquei de novo, coloquei alguma coisa, ok. Daí ele não apareceu aquela mensagem de erro, percebe? Então assim a gente vai conseguir coletar bem essas informações, beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar outra informação, que é o responsável, tá? Só que tem um detalhe, né? O responsável que a gente tem, ele vai ter que verificar esse responsável, se esse responsável já existe, se já era um colaborador anterior, tá? Então, como que eu vou fazer para criar isso? Eu vou criar aqui uma nova guia, tá? Então, eu gosto de fazer isso numa guia diferente. Eu vou chamar essa guia aqui de config, de configurações, tá? E aqui eu vou criar os meus menus, tá? Então, eu já vou deixar aqui essa linha inteira no azul escuro que eu sempre uso, em negrito como eu sempre deixo, e aqui com a fonte branca, para a gente transformar isso aqui em menus. E o primeiro, aqui na minha célula A1, eu vou escrever responsáveis. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu vou cadastrar esses responsáveis, tudo bem? Então, como que eu vou fazer isso agora? Eu vou fazer a mesma estratégia, né? Então, while, né? Antes dele criar isso, antes dele preencher isso, né? While, e agora eu vou fazer para o resp, né? Resp igual a empty, e já vou deixar aqui embaixo um wend, ok? É a mesma lógica que a gente fez no outro. E aqui, o resp vai ser igual a uma input box, aqui eu vou colocar o texto que eu quero que apareça, né? Então, informe o nome do responsável pelo novo departamento. Beleza, vírgula, vou deixar aqui o título ainda, novo departamento, ok? E aí, depois disso, né, então eu fechei ali meu parênteses, vou fazer a mesma pergunta lá para pegar o botão cancel e o botão do xizinho lá de fechar. Tá? Então, if strptr do resp agora é igual a 0, then go to sair. Okay? Então, a mesma estratégia, tá? Eu poderia ter até copiado e colado. O que mudou? O nome da variável e o texto aqui que vai aparecer para a pessoa, tudo bem? Então, agora ele pega as duas informações. Só que o que vai acontecer aqui, galera? Eu quero que ele confirme com a pessoa quando a pessoa digitou um nome e esse nome é um cadastro novo. Tá? Então eu quero que ele descubra que esse colaborador é o novo responsável, que ainda não existe. Tá? Porque essa é uma opção. Então, só que tem um problema. Pode ser que, sei lá, a pessoa digite lá Lucas, né? E aí não existe Lucas, mas existe o Lucas Araújo, porque alguém colocou nome e sobrenome, por exemplo. E, por conta disso, ficaria cadastros duplicados, isso não é legal. Então, para evitar isso, eu vou falar para ele, olha, peraí, não existe ninguém aqui cadastrado com o nome Lucas. Você tem certeza? Você quer cadastrar esse novo responsável? Se a pessoa colocar que sim, ele vai lá na nossa guia de config e vai fazer esse cadastro. Se a pessoa colocar que não, ele vai limpar esse responsável e vai perguntar para a pessoa novamente, ok? Então, para fazer isso, eu vou vir aqui, olha, no MD variáveis, ok? Também preciso colocar um nome aqui para essa planilha, tá? Então, aqui essa planilha 2, vou vir aqui no F4 para vir as propriedades dela, vou dar um nome para ela, vou chamar de PL config, e aqui eu vou criar uma nova WM, tá? Então, public W, ali vai ser a WC de config as worksheet. E aqui eu vou definir essa minha worksheet. Então, set WC igual a PL config. Perfeito? Então, dessa forma, eu já consigo chamar ela ali só pela variável. Fica mais fácil o nosso trabalho. Vamos voltar, vamos lá para o botão e aqui então o que eu vou fazer? Se ele ficou então vazio, né, se a pessoa cancelou ele já saiu aqui. Agora, se não, né, então quer dizer que a pessoa preencheu alguma coisa. Então está na hora de ir lá procurar descobrir se esse preenchimento existe ou não, né, se é uma coisa que existe ou não. Como que eu vou fazer isso? Eu vou falar para ele, olha, vem aqui, seleciona essa coluna inteira,
dá aqui um Ctrl L, tá? Ctrl L aqui para localizar e procura o nome que a pessoa colocou. Por exemplo, se a pessoa colocou lá Lucas, tá? Aí ele vai procurar, vai vir aqui, vai mudar para fazer a pesquisa, examinando valores, tá? E eu também vou colocar aqui para que ele procure coincidindo o valor da célula inteira, ok? Fazendo isso, o que ele vai fazer? Mandar ele localizar o próximo. Não existe Lucas cadastrado ali ainda, né? Então é isso que ele vai perceber. E daí dá um erro, que esse erro aqui de que ele não localizou, né, para a gente aparece essa janelinha, para o VBA é o erro 91. Tá? Vai aparecer uma janela lá de erro 91, não foi possível encontrar os dados e coisa do tipo. O que acontece? Se você fizer isso, né, e se você não conseguiu encontrar, ele vai dar um erro e vai ficar dando bug lá na sua planilha. Então eu vou fazer como que a gente faz para que ele entenda isso de forma adequada. Tá? Então eu vou falar para ele o seguinte: if, tá? WC, que é a planilha que a gente acabou de criar, ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, porque eu estou lá na coluna A, então seleciona a coluna A inteira, ponto find, que é o nosso Ctrl L, né? E aqui eu vou colocar as informações, what, dois pontos igual, o que eu estou buscando? Lá eu escrevi o nome Lucas, né? Aqui eu vou colocar o resp, ok? Que é a variável que eu acabei de criar, certo? Então se eu procurei ali, né? E ele não encontrou isso, ok? Vou colocar aqui também o seguinte, vírgula, look in, dois pontos igual, xl values, que é aquele examinar valores. E também look at, dois pontos igual, xl roll, que é aquele procurar com a célula inteira, né? Coincidindo a célula inteira. Se isso daqui is nothing, né? Então se isso daqui retornou nada, ok? Então, then, né? Então, se isso daqui não retornou nada, é aquele erro que a gente acabou de ver, ou seja, foi uma pesquisa feita que trouxe ali o vazio pra gente, tá? Então, se isso daqui não retornou nada, quer dizer que eu quero cadastrar esse novo, ou que eu vou perguntar para a pessoa se ela quer cadastrar esse novo colaborador, tá? Então, and if, aqui para fechar nosso laço, e eu vou fazer uma pergunta para essa pessoa. E aí, para fazer a pergunta, eu preciso de uma nova variável para salvar a resposta dela, Jim conf as string, tá? Então aqui na conf eu vou salvar a resposta que a pessoa vai dar para essa pergunta. E eu vou falar para ela o seguinte, olha, conf vai ser igual, né? Então essa confirmação vai ser igual, vou colocar um message box, abrir parênteses e aspas. Nesse message box eu estou colocando parênteses porque eu estou coletando a resposta da pessoa, tá? Então o que eu vou fazer aqui? No prompt eu vou colocar a mensagem que eu quero que apareça para a pessoa. Olha, o responsável, tá? Aí vou dar um espaço, fechei aspas, e comercial e a variável resp para aparecer o nome que a pessoa escreveu, ok? O responsável fulano e comercial, aspas de novo, não existe em nossos cadastros. Deseja cadastrá-lo né? Então, se a pessoa, eu vou colocar um ponto de interrogação aqui, aí a pessoa vai poder escolher se sim ou se não, né? Como que eu faço isso? Vírgula, VB yes, no, mais VB question, tá? Então, fazendo desse jeito, o que vai acontecer ali? Ele vai aparecer uma cara de pergunta, né? E com a possibilidade de sim ou não. Eu vou colocar aqui também, né, um título novo responsável. Opa. Fechei as aspas, fechei parênteses. Aqui que eu vou fazer agora? If, né? Então se o VB ou conf, né, for igual a VB no, então se a pessoa disse que não quer cadastrar aquele novo responsável, quer dizer que ela digitou por engano, talvez, né? Then resp é igual a empty, né? Então limpa o resp, porque foi um erro. Else, eu já vou deixar aqui um end if, né? E aí, se ele fizer isso, ele vai voltar para cá, o resp vai estar vazio, porque eu acabei de limpar ele, e aí ele vai perguntar de novo, ok?
ok? Agora, se não, né, então quer dizer o quê? Quer dizer que ele fez essa busca ali dentro, tá? Não conseguiu encontrar e a pessoa quer fazer esse cadastro. Então L, que é a minha variável de linha, vai ser igual a meu wc.range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto, find, what, dois pontos igual xl, empty, né, que eu estou procurando, look in, dois pontos igual xl values, look at, dois pontos igual xl row, ponto raw. O que tu vai fazer aqui? Vai procurar a primeira linha vazia dentro lá do nosso cadastro de responsáveis, tá? E aí nessa linha, né, então wc.range, cifrão A, cifrão e comercial L.value vai ser igual a resp, né? Então desse jeito ele cadastrou esse responsável lá pra gente. Só que eu quero que os responsáveis fiquem sempre em ordem alfabética, isso vai ser legal pra gente mais pra frente. Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, wc.range, cifrão A, cifrão 1, ponto current region, né, ou seja, a lista toda que você vai ter ali, independente de quantas linhas, ponto sort, né, então classifica, né, coloca em ordem, Q1 vai ser com base em que, dois pontos igual, no próprio wc.range, cifrão A, cifrão 1, né? Então com base ali no título que está escrito na A1, que é o responsável, o order one, dois pontos igual, é a ordem, eu quero ascendente ou descendente, no caso eu quero a ordem alfabética, que é o ascendente, vírgula, né? O meu header, que é o cabeçalho, né? Header, dois pontos igual, é XL e S, porque sim, eu tenho cabeçalhos lá na minha estrutura, tá? Então, dessa forma, ele vai fazer esse cadastro, vai colocar essa informação lá que a pessoa pediu, né, o nome que a pessoa pediu, e vai colocar isso em ordem alfabética pra gente, tá? Salvando as informações aqui dentro do nosso RESP, tudo bem? Então, esse daqui ficou um pouquinho maior, vamos ver como é que isso aqui funciona. Vou colocar uma pausa aqui no nosso while para a gente enxergar isso. Vou dar um Ctrl V e a gente também verificar se não passou nenhum errinho ou coisa do tipo, que volta e meia acontece e isso é totalmente normal, tá? Tenho alunos, às vezes, que falam, poxa Lucas, a gente vê aqui, né, você fazendo durante uma aula ou durante um vídeo ou coisa do tipo e parece muito fácil, daí a gente vai fazer, na hora que a gente vai fazer sozinho, e começa a dar um monte de bug, eu não consigo entender. Isso é normal, isso faz parte do aprendizado, tudo bem? Então, não se preocupem com isso. Inclusive, vocês veem que eu mesmo aqui vivo cometendo alguns errinhos de vez em quando. O legal é que quanto mais você erra, mais você ganha experiência. Então, fica mais fácil para você entender da onde está vindo aqueles erros, tá? Então, você consegue resolver mais rápido. Mas é super normal isso acontecer, tudo bem? Bom, então vou rodar, vou vir para cá mostrando o nosso menu, vou clicar aqui no botãozinho, então ele vai perguntar, né, qual é o nome, a descrição desse departamento, eu vou colocar aqui produção, por exemplo, produção, só vou colocar aqui só a primeira maiúscula, produção, vou dar um ok, essa parte eu já sei que está funcionando, e agora ele chegou aqui na nossa pergunta, né, então ele vai fazer a pergunta aqui para mim do responsável, tá? Eu já sei que essa parte aqui do vazio, limpeza, que está funcionando, então não vou testar isso. Então eu já vou colocar aqui, por exemplo, Lucas, ok? E vou dar um ok. Aí então ele pegou, tem lá um responsável, vai olhar o string print que não é 0, então ele não vai sair, né? Aí ele vai vir para cá, vai verificar com a pessoa se isso daqui, ele vai verificar lá no cadastro se existe. No caso, a gente já sabe que não existe. Então, como não existe, ele veio aqui para baixo, olha. E aí, o que ele vai fazer? Olha, faz o conf, né? Então, faz aquela pergunta. Ó, o responsável fulano, né? Não existe no nosso cadastro. Deseja cadastrá-lo e tudo mais. Vai aparecer ali o yes, no e o question, com o título responsável. Então, novo responsável, o ponto de interrogação, que é o VB question, o sim ou não, que é o VB yes, no. E aí, o responsável Lucas não existe em nossos cadastros, deseja cadastrá-lo? Então dessa forma fica bem legal pra gente. Eu vou colocar aqui que não, tá? Então não. Então o que ele fez? Olha, o VBconf está com o número 7. O número 7 aqui é a resposta VB no, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Ele vai
verificar sim foi igual as duas coisas, então ele deixa o RESP como empty, vai limpar aqui esse texto, vem aqui para o end if de novo, o end, e aí ele vai checar, RESP está vazio? Sim, porque eu acabei de limpar ele, então ele vai perguntar novamente para a pessoa, tá? Então fazendo a pessoa ali colocar essa informação, lembrando, se a pessoa cancelar aqui, ele cancela todo o processo. Vou colocar aqui de novo, Lucas, e vou dar um ok. E aí, novamente, né, ele vai verificar, vai descobrir que não existe essa pessoa, só que agora eu vou colocar que sim, né, eu quero cadastrar. Então, ele vai pular e vai vir aqui para o else, né, e ele vai procurar qual é a primeira linha vazia. Eu sei que a primeira linha vazia é a linha 2, né, então ele já identificou, pegou certo a linha 2. Ele vai escrever o nome Lucas lá dentro nessa célula, né, e agora ele vai dar um sort lá para a gente classificando isso. Terminou, saiu aqui, vai conferir. RESP não está vazio, então ele saiu terminando aqui o código para a gente. E se eu for conferir, né, se eu fechar esse cara aqui, se eu vier conferir, tá lá o Lucas cadastrado para a gente lá na nossa base de responsáveis. Tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer agora aqui, galera? Eu vou repetir essa estrutura, só que escrevendo os dados do departamento do responsável, que é o que está faltando ali no nosso código. Tá? Então, como que eu faço isso? Vou vir aqui embaixo, não preciso mais disso. Vou vir aqui embaixo, né? Então ele já fez aqui as duas verificações. Então, se ele não saiu do código até agora, né? Então se ele não caiu aqui no sair por algum motivo, então quer dizer que ele deve escrever. Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, L, até melhor, o if, né? E aqui eu vou pegar lá a nossa variável, tá? Então essa aqui é a nossa planilha de departamentos, o if wd, and o if, ok? Lembrando, o wd é uma variável que eu criei, tá lá dentro do nosso módulo de variáveis, tá? Então, ponto, ou melhor, L vai ser igual a ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, para encontrar a primeira linha vazia, ponto find what, dois pontos igual, vazio, look in, dois pontos igual, xl values, look at, dois pontos igual, xl row, ponto raw. Então isso aqui vai fazer com que ele identifique a primeira linha vazia lá dentro da nossa coluna de departamentos, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever lá dentro. Então ponto range, cifrão A, dois cifrão e comercial L, ponto value vai ser igual ao departamento, né? Então dep, eu coloquei só dep mesmo, né? E depois na coluna B eu vou colocar o responsável. Então ponto range, cifrão B, cifrão e comercial L, ponto value vai ser igual a RESP, tá? Então desse jeito ele vai fazer o cadastro lá pra gente já bonitinho. O que eu quero fazer? Eu quero que ele deixe para mim em ordem alfabética os nomes dos departamentos, tá? Então eu quero que fique para mim organizado pelo nome dos departamentos. Então eu vou fazer o seguinte, olha, ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto sort, mesma coisa que eu fiz ali em cima, ponto current region, desculpa, mesma coisa que eu fiz ali em cima, né? Ponto sort, agora sim, e aí eu vou colocar aqui, né? Key one, dois pontos igual, vai ser ele mesmo, né? Então ponto range, cifrão A, cifrão 1, e aí vírgula, order one, dois pontos igual, vai ser xl ascending, porque eu quero em ordem alfabética, novamente vírgula, né? E aqui eu vou colocar header, dois pontos igual, xl yes. Tá? Então dessa forma ele vai ficar sempre certinho, sempre bonitinho pra gente. Vou salvar aqui e vou rodar mais uma vez, agora fazendo esse cadastro, né? Colocando essa informação para que a gente possa realmente criar esse departamento usando agora uma pessoa que já existe, um responsável que já existe. Então dessa forma fica mais fácil para a gente poder verificar. Então vou rodar, vou vir aqui no botão de adicionar, vou colocar o nome do departamento, então a produção, dei ok, né? Então agora o nome do responsável, estava lá Lucas, dei ok, então ele já fechou aqui para mim, e se eu olhar lá, olha, produção Lucas já apareceu. E
a nossa list box eu vou fazer esse preenchimento com a gente mais para frente, porque ainda está faltando aqui o resultado e eu quero que a gente faça esse resultado aparecer antes de fazer a list box, tá? Justamente para que a gente consiga ter ali um preenchimento já bem legal, bem completo já de cara, tá bom? E então aqui a gente já tem tudo bonitinho funcionando. O que a gente vai fazer na nossa próxima aula, galera? Na próxima aula a gente vai fazer com que ele preencha, né, essas listas agora de departamento, a lista de responsável, né, a lista de status, então tendo as opções aqui pra gente, e também a gente vai começar a criar as metas, tá? Então a gente vai começar a criar as metas para que a gente possa fazer o preenchimento de resultados da empresa, usando aqui nosso label, também o resultado por departamentos, né? E dessa forma preencher aqui nossa list box. E depois vai faltar só os nossos indicadores aqui na nossa tela maior. Beleza, galera? Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Convido vocês a se inscreverem no nosso canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Convido vocês a acessarem o nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. A gente está com a promoção de Black Friday, com até 50% de desconto em todos os nossos cursos, tá? Então dá uma acessada lá tem todas as informações, ou entre em contato comigo, não perde até o final de novembro, tudo bem? Até a nossa próxima aula.